O Gordo deixou uma perguntinha pendurada aqui na saída do bloco, Vaden. Se o futebol gaúcho é o mais difícil de apitar e se isso acaba sendo reflexo para sempre nos tops da arbitragem termos gaúchos. Olha, eu acho que primeiro o que precisa ser dito, eu vou falar por mim, tá? Cara, eu sempre queria fazer o melhor a cada jogo. É parte do ponto de princípio de partida de cada um, né? Da vontade, da determinação. Eu acho que isso a gente pode abrir, não falar só de arbitragem, a gente poderia falar de tantos outros segmentos, né? De tantos outros segmentos que despontam, né? Que são gaúchos, que despontam, isso é legal. Agora, falando do futebol, além da vontade individual, ela por si só ela não é o suficiente. A qualidade e a cobrança que existe aqui no futebol gaúcho, e eu falo qualidade sim, é qualidade, lógico que é qualidade. Em algum determinado momento, muitas pessoas tentaram aí distorcer, dizendo que não é futebol, que não, peraí só um pouquinho, existe qualidade, existe competência, e para desempenhar essa função de árbitro aqui no Rio Grande do Sul, levando em consideração tudo isso, e aí a gente tem que falar de clássicos aqui. A gente tem um dos maiores clássicos do futebol brasileiro aqui. Clássico Grenal é um dos maiores clássicos, mas não vamos falar só do Grenal, tem que falar do Caju, tem que falar do Brapel, tem que falar do Baguá e de tantos outros clássicos que são importantes. Então, assim, e uma outra coisa que é importante, que muitas vezes não se fala, porque aí se fala de clássico, não, quando um grande joga contra um pequeno, aqui no Rio Grande do Sul, existe a repercussão, tanto para um lado como para o outro. Comete um equívoco a favor do grande, o que o pequeno diz? Comete um equívoco a favor do pequeno, o que o grande diz? Existe uma repercussão. Então, assim, tem de tudo aqui. Existe da cobrança da mídia, que é importante isso, e eu não vejo isso eu vejo isso do lado positivo. Eu acho que isso ajuda, né? Isso ajuda. Mas, Giovanni, tu não acha que a própria a criação do VAR e a utilização da tecnologia no futebol, ele coloca uma pressão maior nos árbitros em busca do acerto? Porque, como tu disse ali, é um instrumento que facilita a vida do árbitro. Ele ajuda. Se o jogador tivesse a possibilidade de ir no vídeo e voltar uma jogada errada que ele fez, o futebol teria outro nível. Então, concordando com o que tu está dizendo, o VAR meio que obriga a arbitragem a aumentar de nível. E eu acho que às vezes isso não fica muito claro. Tem jogos que a gente vê, e a gente discutiu isso muito com o Diori aqui ano passado, que realmente o VAR, e parece que há uma nova... Parece não, o Diori disse pra gente que há uma nova recomendação que é para a cabine interferir menos no que o árbitro vê no gramado. Só que tem vezes, cara, que a gente vê lances que é inacreditável que a cabine não intervenha, sabe? Então eu te faço essa pergunta nesse sentido. Tu não acha que o uso da tecnologia ela aumenta a responsabilidade, mas ela meio que obriga a arbitragem a ter um percentual maior de acerto? Como ser humano, eu optei futebol por 27 anos e como eu queria ter o VAR desde o meu primeiro jogo, porque... Corrigiu teus erros? Errar muito menos. É óbvio. Então, assim, eu sei que de repente pode ter... Todo árbitro de futebol é teimoso, tá? Ele é teimoso. Isso é normal, isso é diário. Até pra escolher essa provisão não é tem os normal, radialistas que são também. Não tem, cara. Lelê, tu apita desde quando, Lelê? Isso é fato. Então, assim, mas aonde eu quero chegar? No campo de jogo, você tem uma fração de segundos para uma tomada de decisão. Você tem um ângulo de visão, você tem tomou a decisão. Pô, se equivocou ou não tomou a decisão e deveria ter tomado, cara, vamos ter vaidade. Porque tem, né? Tem árbitro que... Eu vou usar uma expressão que eu usei domingo em Alegrete, repeti ela ontem e vou repetir ela hoje. Entre teimosia e burrice, se você não tiver cuidado... Pô, não dá pra brigar com uma imagem, que nem você falou, pô, é um absurdo, aquilo que eu disse antes. Você tá vendo a imagem e o cara... Não, mas isso aqui não é A, isso aqui é B. Não, é interpretativo. Tem um caso clássico. Sobre o VAR. O caso de Vasco e Grêmio, aquele que a bola fica embaixo do braço zagueiro. A prepotência do árbitro com a profissional que estava no VAR. Isso, que veio vazou o áudio depois. Sobre o VAR, desde a sua chegada... Poxa vida, a pessoa... Eu respeito opiniões contrárias, mas eu sou totalmente a favor. Acho que é uma oportunidade, é uma ferramenta muito importante. Agora, tem um outro porém também. Toda tecnologia ela é bem-vinda.
Mas para ela funcionar, o que ela precisa? Tem o BIOS, né? O bicho ignorante operando o sistema. Tem que ter um ser humano, porque o árbitro de futebol ele é um ser humano, o jogador é um ser humano e o cara que está lá sentado na cabine do VAR também é um ser humano. Então esse ser humano tem que estar devidamente habilitado, qualificado e conectado. Pra mim esse é o ponto. Não brigar com as imagens, não discutir, não interpretar a imagem. Factual, impedimento, situações... Ok, agora, lance de interpretação, recomenda a revisão e acabou a conversa, porque aquilo que incomoda, porque assim, a ferramenta quando ela está à disposição, ela precisa ser usada para o bem do futebol, acima de tudo, sem vaidade, sem nada, para o bem do futebol. Bom, para o bem do futebol, quem é que define uma situação de interpretação? É o árbitro do jogo. Não é o VAR que define lance de interpretação. Perfeito. Lance de interpretação é do árbitro de campo. Então... se eu aqui com a imagem não tenho 95, 99% de certeza daquilo que o árbitro marcou no campo ou a imagem está me mostrando algo contrário, recomenda-se uma revisão. Perfeito. Mais rápido, não vai ficar 3 minutos aqui. Ah, mas deixa eu ver. Ah, tá, não, agora o Voaden vem 3 minutos. Não, peraí. Aí a paciência de quem tá do outro lado, e nós precisamos ter respeito, e a gente tem muita consideração, porque assim, o futebol ele é um jogo dinâmico. A ferramenta VAR, ela vem para auxiliar. Sim, a Voaden, eu sei. Existem jogadas que são difíceis, que não são de fácil resolução. Muitas vezes você tem, por mais que você tenha 5 ou 7 câmeras à disposição, que o número mínimo é 5, mas com 7 é o ideal dentro daquilo que é o processo. Daqui a pouco você tem um pouco de dificuldade nessa situação. Isso pode acontecer nas primeiras rodadas também, não há problema. Isso de repente... Mas assim... todo o nosso treinamento, toda a nossa atenção e concentração já está focada nisso, para trabalhar isso. Então, assim, pode ser que a gente tenha... Ah, Voaden, daqui a pouco demorou 30 segundos a mais. Cara, mas no início, demorar 30 segundos a mais ou ficar com erro, eu fico com os 30 segundos que a justiça foi feita. Existe a subjetividade, assim, ó. Já chamei 2 vezes o árbitro. Não vou chamar a terceira. Não, nada disso. Pelo amor de Deus, acerto acima de tudo, gente. Porque senão não tem por que colocar tecnologia. Aí seria um tapa na cara porque às vezes a gente, torcedor, fica com essa impressão. Do alto investimento. E outra, do alto investimento que está sendo feito, seria um tapa na cara pensar nisso. Não, se tiver que chamar uma vez, se tiver que chamar 2 vezes. O ideal não é, evidentemente que não é, né? Mas, como eu disse, o árbitro ele é um ser humano como jogador. O jogador acerta todas? Não. O árbitro também não vai acertar. Então não pode ter vaidade. Como ele disse, não pode ter vaidade, não pode ter nada. Vamos seguir, vamos embora. O árbitro de campo ele tem uma visão e um ângulo, acabou. O cara do VAR tem 5 ou 7. Ele é o único cara que é todo mundo contra ele. Ninguém tá com ele. O Voaden falou que o futebol é dinâmico e a vida é dinâmica. Tudo. Porque hoje a gente tá chegando num ponto em que Lelê Bortolassi concorda com tudo que o Voaden tá falando aqui. Mais ou menos isso? A vida é dinâmica, eu já devo ter falado umas merdas dele na internet. O passado te condena. Juiz, né, cara? Escolha essa profissão é pra isso. Retrô. É pra ser criticado. Tweet Retrô tem um oferecimento de Olina para se sentir leve e sempre disposto. E Consórcio Banrisul, a menor distância entre você e seus sonhos, simula que dá. Toda vez que ele vem aqui, vocês trazem o mesmo fucking tweet. O prazo de validade é 12 meses. Como eu parei de apitar fazem 14 já tá... Não, mas é um grande reserva. A gente é um grande reserva aqui. Isso aí é da época que eu era solteiro, não tinha filho, ficava bebendo e ia pro Twitter. Dia 9 de fevereiro de 2014. Olha aí, ó. 10 anos. 11 anos? Quase 11 anos. Lelê Bortolassi foi ao Instagram, ao Twitter, na época, hoje X, e postou aqui. Otávio entrando na área com a bola e Voaden para o jogo para dar uma falta aos 48 do segundo tempo. Porra, Voaden! Ponto. Grande árbitro FIFA. Tá de brincadeira. Tô elogiando. Tu fez um elogio. Tá igual os jogadores Tudo depende do tom da leitura da grande árbitro FIFA. Acertou. Eu acho que tem mais algumas coisas aí, ó. Tem. Deve ter mais aí. Aqui, ó. Tu viu que tem um ponto ali, né? Ponto. Essa daqui é maravilhosa. Se eu tivesse falado glorioso árbitro FIFA, seria irônico. Uma ironia. No dia 21 de abril de 2013. Pior ainda. 12 anos, quase. @Lelê Bortolassi. Voaden em processo de Altemir Hausmanização. Essa é boa, Lelê. Cara, olha só, eu acho que isso aí tem alguma coisa a ver, porque o Altemir Hausmann, ele era um auxiliar bem assim, como é que eu vou dizer assim? Excêntrico. É excêntrico, né? Bom,
Todo mundo lembra aquele lance giro sem sentido algum, que ele faz ali todo um performance. Eu acho legal. E o nome? O nome Altemir Hausmann é legal de falar. Não, é nome de auxiliar. Não pode ser padeiro com esse nome. Não, fenômeno. Vamos aproveitar e mandar um abraço para ele. Vamos aproveitar e mandar um abraço para ele. Nesse momento ele está em Alegrete. Ele é o responsável, ele é o coordenador responsável pela arbitragem. A Federação Gaúcha de Futebol apoia tanto Alegrete como Santiago, e este ano, pela primeira vez, a CEAF, sob o nosso comando, sobre o meu comando, assumiu essa responsabilidade, designou árbitros e colocou um coordenador em cada competição, tanto Santiago como Alegrete. Paulo Conceição está em... São 2 assistentes, Altemir Hausmann e Paulo Conceição. O Altemir está em Alegrete, se ele estiver nos ouvindo, um abraço a ele. Se ele não está ouvindo, chega nele. Depois vai chegar. E ele está... tá voltando ao processo, estava um pouco afastado, está retornando, e com muita alegria, porque com toda a experiência, com toda a qualidade que ele desempenhou no campo de jogo, é importante ter isso hoje para colocar, principalmente para os assistentes, né? E lógico, como ser humano a gente tem coisas boas e coisas que não são tão boas. Como árbitro de futebol, eu tomei decisões acertadas e obviamente que algumas errou. passaram. Se eu tivesse o VAR, de repente não teria isso. Mas também não todas, mas todas, mas algumas do VAR não ia salvar, tá? As situações, algumas situações são protocolares, mas outras não. Mas tu marcava pouca falta. Isso era legal de ver quando o jogo passava. Isso era legal. Tu não enredava o jogo. A minha dúvida, que eu sempre tive e perguntei pra poucos árbitros e quero perguntar pra ti. Cara, às vezes na vida tu faz uma cagada e tu tem que seguir a tua vida naquele momento, terminando. Tu faz uma cagada num programa, tu tem que terminar o programa. Quando tu faz uma cagada num jogo, sei lá, 10 do primeiro tempo, tu fala assim, meu Deus, que cagada eu fiz. Só que tu tem mais 80 pra pitar. Como é que tu faz pra aquilo não te atrapalhar? Como é que foi a cabeça do árbitro, virar uma bola de sabendo neve, que, meu Deus, que cagada eu fiz. Ou daqui a pouco no intervalo, o cara te fala, tia, foi pênalti, tu não deu, e tu, meu Deus do céu, fudi tudo agora. Tem dias, às vezes, que as coisas parecem que não, o cara já não... Dia que é noite. Não tem, a noite é dia, enfim, as coisas não dão certo, a coisa não anda. Enfim, o mais importante, e isso é muito, não é fácil isso, tá? Mas não existe um grande árbitro de futebol sem ter por trás um grande ser humano. Então é uma questão de personalidade isso, de saber absorver. E partindo do princípio que o árbitro de futebol ele é um ser humano, e eu sempre tinha isso comigo, eu poderia errar e acertar. Se eu já tinha feito uma cagada, eu não tinha que cuidar para não fazer duas, e não fazer 3 e não fazer 4. Sobre essa questão, nem no intervalo precisava, não precisa ser no intervalo. A técnica da torcida, ela é fantástica para saber, na época, que eu optava se o árbitro tinha acertado ou não. Hoje em dia ainda funciona. Hoje em dia quando tem o VAR. Quando tu sai do túnel? Não. Tu marcou um pênalti. Cara, na minha época era 35, 40 segundos. Se o silêncio permanecia no estádio, era porque o árbitro tinha acertado. Se a torcida começasse a gritar ladrão é porque já analisaram, o comentarista já tinha falado, e aí a informação. Então, assim, o VAR, ele sempre existiu, só não de forma oficial. Não de forma oficial, mas ele sempre existiu. O assistente anulava um gol. 40 segundos, ladrão, podia contar que tinha já errado. Tinha o VAR. Claro que, por outro lado, em algumas situações, daqui a pouco o comentário, enfim, a gente nunca sabe, né? Daqui a pouco ele era induzido por alguma linha, depois tu ia analisar a imagem. Então, assim, o mais importante é não se impactar com isso, nem com declaração nem com uma suposta pressão de dirigente quando você está indo pro intervalo. Você errou aquele lance, não sei o quê. Pois isso é um troço que eu queria te perguntar também. Vodem, tu não apita mais aqui no grande, Vodem, tu não vai entrar mais, hein? Próxima vez que tu vier, nós vamos te pegar. Essa é uma pergunta. Eu sei com o cara que tu veio, hein? Tu vai ter que sair com ele, hein? Meu, cara, essa aí é a mais clássica. Eu sei o carro que tu veio. Meu. E aí, tu toma banho, espera 2 horas e tem o cara de braço cruzado, assim, ó. Do lado do carro dele, assim. Como eu vi isso, cara. A gente tem muitos casos, assim, de que realmente a gente tá levando para um lado da comédia, mas isso é de maneira muito séria, isso. Claro. E a gente teve há um tempo atrás aquela agressão covarde, aquela tentativa de assassinato que o Rodrigo Crivellaro sofreu, né? O Soneca, parceirão de Santa Maria e tal. Cara, como tu trabalhar o mental dos árbitros, justamente porque não é só os 90 minutos, né, Voaden? É toda uma logística ali do dia. E não só do dia, o árbitro, ele respira futebol 24 horas por dia, ele precisa fazer isso, lógico, ele não pode esquecer, eu repito muito essa questão do ser humano, porque ele precisa, ele está inserido num contexto, ele é uma pessoa pública, porém ele não é um ídolo, e ele tem que saber se blindar, saber absorver as coisas boas e procurar colocá-las em prática para si,
Mas o mais importante é ele se organizar mentalmente para isso, se preparar mentalmente, principalmente para apitar um jogo de futebol, porque a pressão, a responsabilidade, acima de tudo, ela é muito grande. Né? Então, assim, esse é o detalhe importante. No mais, existem algumas recomendações, algumas situações que é interessante o árbitro ter como conduta, né? De evitar algumas coisas. Pô, semana Grenal, para mim, eu sumia. Não deixava de fazer as coisas que eu queria fazer. Quantos Grenais tu apitou? 18. Mas o nível de exposição um pouco mais resguardado. Isso não é para se esconder. Não, a semana Grenal, mesmo não sabendo que eu... Não vai jantar no brechó do futebol. Eu seria... Não, em lugar nenhum. Em casa, com a mãe, enfim, com a patroa. 18 Grenais? 18. O que acontece? A exposição... A mídia ela é legal e tal, mas o árbitro, mesmo na semana Grenal, naquela época era sorteio, mais ou menos você imagina que você pode estar no sorteio. Sim. Então a partir daí você já precisa se preparar. E essa questão de se blindar, de se afastar, de evitar um pouco, não é para que você tenha medo. Não, mas só um pouquinho. O que nós vamos ter no domingo? Vamos ter um Grenal. Eu tenho que me preparar internamente. Eu não vou chegar lá, só botar o uniforme, pegar os cartões, apito. Tá, agora... Larguei o jogo. Não, escolheu ser árbitro no Rio Grande do Sul, aquilo ali pra ti é o auge. Aqui na Atlântida a gente tá chegando na época. Tá chegando no Planeta Atlântida. Planeta Atlântida, 2 semanas antes, ninguém bebe, todo mundo se curta, ninguém joga bola. Não, ninguém bebe, tu mentiu legal. Sobre Grenal. Ninguém bebe, sobre Grenal. Falando de quem? Grenal, que é o auge do futebol gaúcho, também para os árbitros. Tweet Retro. O passado te condena. Retro. 6 minutos e meio pro meio-dia, vem, Leleco. Tu vê como é, Vó, né? A vida é muito dinâmica. Sempre foi. Um dia é da Continua caça sendo. e outro é do caçador, né? Não sei. Este âncora, @Rodrigo Adams. Acharam o alvo. Bem feito. Não faz tanto tempo assim. 21h36. Mas prescreveu já. 9 de março de 2022. Não, mas quase não prescreveu. 12 meses. Agora? 12h24. Em Caps Lock. Caps Lock, tudo em letra maiúscula. Inacreditável o Voaden apitar Grenal. Deve ter sido aqui o teu 18º, 17º. Foi o 10º. E ele ainda achava inacreditável. Né? Tu vê só que loucura. Ai, cara, tu é meu malvado favorito, Voaden. Essa é a real. Vambora. Essa é a real. Voaden, quem é o teu grande ídolo na arbitragem? No Rio Grande do Sul, com todo... E aí é uma opinião minha, Carlos Eugênio Simon sempre foi algo que me despertou e foi um grande ídolo que me ajudou muito. E a nível de Brasil, Antônio Pereira da Silva, o Tonhão, são os dois árbitros, não é desmerecendo os outros, mas é uma característica, né, uma afinidade, enfim, foram eles que foram assim o que me serviram de exemplo para alguma coisa, não tudo, né? Mas enfim, até porque cada um tem o seu perfil, o seu jeito, a sua personalidade, mas eles foram os dois que principalmente lá no início, que bater palma e fazer reverência e bater continência. Eu era fã do Colina, velho Colina, o Megamente. Tive a oportunidade de trabalhar com ele num jogo aqui na Arena, no jogo das estrelas. Que massa. Fome. Sim, trabalhei de quarto. Do Ronaldo e do Zidane? Isso aí. Que massa, velho. E qual o lugar mais difícil de apitar? Que tu ia assim e tu fala, meu Deus. Não, me enredei. O lugar mais difícil é em casa, quando o árbitro não tá instalado. Até porque, sabe por quê? Porque o árbitro só recebe quando ele apita. Não que em casa, pelo amor de Deus, a patroa tá ouvindo, eu vou chegar em casa. Pois é, tu falou agora. Vou tomar um pênalti. Vou tomar um pênalti. Até porque lá na tua casa quem apita é ela. Vai te redar assim, ó. Não, já foi, mas enfim. Não, sério, em casa a folga. Ficar em casa é dura, mas ela faz parte de um contexto. Depois de um tempo você aprende. Depois de um tempo. É aquela coisa da teimosia, né? Depois de um tempo você, peraí, tem hora que você precisa folgar também, não tem problema nenhum. A vida vai continuar e, enfim, vamos embora. Mas assim, isso é de cada um. Muitos falam que, vai do São Januário. Cara, eu adorava estar no São Januário. A pressão, aquela confusão, aquela chegada apertada ali, estádio lotado. Digo, opa, aqui é Estádio, né? Tem que ter. Não, assim, o futebol é um espetáculo. Na pandemia a gente passou, mas aí foi por uma questão sanitária, de não ter público. Futebol tem que estar lotado, tem que ter pressão. Tem que ter a vaia, tu entrar e te dar. Coisa boa, o que não pode é a gente estimular a violência, não é isso que a gente está dizendo aqui. Mas é um espetáculo, por exemplo, uma apresentação de
uma banda. O espaço para 40 mil pessoas tem 2 mil pessoas. Não dá. Não dá, né? Então... Uma coisa que a gente fala direto aqui no microfone, eu queria te perguntar, tu que viveu lá dentro. Às vezes a gente vê gols anulados pelo VAR, cara, que é tipo 1 centímetro, 2 centímetros, sabe? Tecnologia. Tudo bem, mas tipo assim, e a gente leva em consideração que o atacante sempre vai estar com o corpo inclinado em direção ao gol e o zagueiro o contrário. Tu não acha que tinha que dar uma largadinha naquela linha ali? O Rio de Janeiro me parece agora, segundo informações que eu recebi ontem, que a linha tradicional tem 6 centímetros, tá? Tanto para o atacante como para o defensor. Me parece que eles dobraram ela, 12 centímetros para um... Olha, não sei, teria que ver, teria que testar. Isso é uma questão que ela tá muito... Aí teria que vir... Hoje o processo é esse, o protocolo é esse, a regra é essa, né? Lelê, realmente não é legal, assim, pô, um centímetro, mas enfim, o mais importante... Não, ok, tá na regra. O dia que o Inter perder por 1 centímetro, quer alargar a linha, tu vai ficar bravo, é que assim, o levantamento, a pergunta, ela é boa no sentido assim, quando for respeitado, ou todo o processo for feito da forma como deve ser feito, ou seja, ponto de contato, tanto de defensor como de atacante, ou seja, o ponto de referência, ponto de contato é a bola. O que está mais inclinado? É a cabeça, então esse é o ponto. A do defensor, não, é o pé, ok. O problema é quando há algum equívoco, e esse é o cuidado que tem que ter, qualquer equívoco em determinar no congelamento da imagem. De referência. O ponto de referência do atleta, o que está mais próximo da linha do gol, isso aí, se esse processo falhar, esse 1 centímetro aí é problema daí. O importante é que o processo ele efetivamente seja correto, porque aí a decisão final é nada mais do que a exatidão do processo. E em tese... Agora, se errou aqui, botou isso aqui, tá? Pegou assim, se pega aqui ou pega aqui, bom, isso aqui nós vamos ter diferença, né? Sim. E aí isso vai mudar a decisão final lá. Porque em tese a gente vai ter imagens cada vez melhores, mais nítidas agora daqui pra frente, que a tecnologia vai aumentando, né? Por favor. Nós queremos também. Todos nós queremos, até porque o árbitro de futebol, como eu sempre digo e repito, ele não é inimigo do futebol. Por favor. Ele só consegue trabalhar se tiver jogo. Tem uma brincadeira que os fazem muito com os jogadores. Tá? E eu quero te chamar pra essa brincadeira agora junto com a gente aqui. Surpresinha? Faltando 50 segundos pra gente entregar pro Discorama. Leandro Voaden ou Wilton Pereira Sampaio? Leandro Voaden. Leandro Voaden ou Anderson Daronco? Anderson Daronco, eu comando ele, eu não sou bobo, né? Leandro Voaden ou Edna Alves? Edna Alves, eu conheço ela e é uma menina que merece todo o respeito, toda a atenção por tudo aquilo que ela já fez pelo futebol e que ela ainda pode fazer em termos de arbitragem. Valeu! Leandro Voaden, uma maneira mais enxuta aqui da gente fazer uma brincadeira, agradecer, tu é de casa, porta aberta aí, velho. Boa competição pra gente.